Olá, meu amado, minha amada, estamos aqui na Rede Paulista com o programa Jesus Leão de Judá. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, pela sua amizade, pela sua oração. Muito obrigado mesmo, que Deus abençoe poderosamente você e a sua família. Meu amado irmão, minha amada irmã, algumas pessoas me perguntam, Padre, o que devo fazer para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo? Você não tem que fazer nada, meu irmão. Alguém já fez por você na cruz do Calvário, já morreu por você e já ressuscitou por você, que é Jesus de Nazaré. Agora, é claro, como cristão, você precisa demonstrar a sua fé. Então, em Romanos 10, no versículo 9, diz assim, olha, se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. A salvação já foi comprada por um preço muito alto. Em Efésios, capítulo 2, nos ensina a palavra de Deus que o Filho de Deus, ele já comprou a nossa salvação. Comprou a minha salvação e a sua. Então você não depende do que você faz. Não depende do que eu faço. Algumas pessoas acreditam que fazendo coisas poderão ser salvas. Por exemplo, fazendo caridade, visitando doente, dando prato de comida a um irmão faminto, visitando uma pessoa que está na prisão, enfim. Irmão, tudo isso é importante, porque são frutos, consequências da nossa fé. Porque São Tiago, ele diz, como eu posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o irmão a quem eu vejo? Então, visitar um doente, visitar um preso, dar um prato de alimento, de comida a uma pessoa que está faminta, ajudar uma criança necessitada, enfim, visitar uma família que está desestruturada, sofrendo, dar um abraço numa pessoa deprimida, enfim, fazer o bem, tudo isso é importante, é consequência da nossa fé, é consequência da nossa experiência com o Senhor Jesus. Porém, a salvação não depende do que eu faço, a salvação depende exclusivamente, a salvação dependeu, porque ela já foi consumada, a salvação, há 2000 anos, naquele Calvário, no Monte Calvário, em Jerusalém. Então a salvação ela já foi consumada pelo preço muito alto, o preço do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aqui diz a palavra de Deus, se com a boca confessarmos o senhorio de Jesus, quando teremos a certeza da salvação de Jesus Cristo como Senhor? Confessando com a boca. Você tem que confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor. Algumas pessoas dizem assim, olha padre, eu não falo de Jesus lá em casa, eu não falo de Jesus lá no trabalho, porque para evitar confusão, não é padre? Evitar contenda com o meu marido, com a minha esposa, com o meu filho, com o meu companheiro de trabalho. Irmão, irmã, desculpe eu falar, irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, mas você está errado, você está errada. Você tem que confessar para receber a salvação que já foi comprada, mas para você receber essa salvação, é necessário você confessar com a boca que Jesus é o Senhor da sua vida, que Jesus é o Senhor da sua alma, que Jesus é o Senhor da sua casa, que Jesus é o Senhor do seu coração, que Jesus é o Senhor da sua mente, que Jesus é o Senhor. Você tem que confessar com a boca. O cristão que se omite em falar de Jesus, em proclamar o senhorio de Jesus, pode perder a salvação. É bíblico. Mas para evitar confusão, depende de como você fala. Eu não vou evangelizar ninguém com estupidez, com arrogância, com prepotência, me sentindo superior a ele ou a ela, me colocando como juiz. São Tiago diz, quem és tu para julgar o teu próximo? Só há um juiz, Jesus Cristo, o justo, o santo. Então, jamais eu posso querer evangelizar. O que é evangelizar? Anunciar o evangelho, pregar o evangelho. Isso é evangelizar. Então, eu jamais posso querer evangelizar, pregar o evangelho, querer com que o evangelho chegue no coração da pessoa que eu estou falando, através de uma atitude arrogante de superioridade. Eu sou o juiz, eu estou julgando você, você é inferior a mim. De maneira alguma, não é assim. Jesus nunca se colocou dessa maneira, meu irmão. Jesus ele sempre se colocou como irmão. Ele sempre se colocou como pastor. Ele mesmo diz em João 10, eu sou o bom pastor.
O pastor conhece as suas ovelhas. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Então, confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor da minha vida. Agora, como eu falei, não com estupidez, não com arrogância, não, mas com amor, com caridade, olhando para aquela pessoa e vendo uma ovelha ferida, machucada, que precisa de Jesus, que precisa vir para os braços dele. Seja o bom samaritano na vida das pessoas. Seja o bom samaritano. Confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Temos que confessar, irmão. O mundo precisa, irmão, irmã, meu amigo, minha amiga, o mundo precisa da minha boca, ouvir da minha boca e da sua boca que Jesus é o Senhor. As pessoas precisam ouvir. Palavra tem poder. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Crer no coração, confessar com a boca e crer no coração. Confessar com a boca e crer no coração que Jesus é o Senhor. Com a boca confessar e crer no coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, que Ele está vivo, que Ele está ressuscitado, que Ele é o Senhor. Somente Jesus salva, somente Jesus cura, somente Jesus liberta. Algumas pessoas me criticam, e eu respeito as críticas, é claro, desde que não sejam críticas destrutivas, arrogantes, com estupidez. A crítica é sempre bem-vinda. Porque se uma pessoa me questiona, por exemplo, com relação à palavra, com relação à fé, isso me faz procurar conhecer mais ainda, estudar mais ainda, para o meu crescimento espiritual e o crescimento espiritual daqueles que me veem, daqueles que me ouvem. Então, algumas pessoas criticam, dizem, olha, o Senhor fala que somente Jesus salva, mas é necessária a igreja. Sim, é necessária a igreja como congregação, como irmãos que se reúnem na fé para adorarmos a Deus. Mas a salvação somente em Jesus Cristo. É bíblico, irmãos. Está aqui claramente. Confessar que Jesus é o Senhor e crer no coração que Ele está vivo, ressuscitado. O que basta. Não é placa de igreja, de maneira alguma. Não é denominação. É claro que eu posso me identificar mais com este grupo religioso cristão, com aquele grupo cristão, mas não é pertencer a este ou aquele grupo que nós seremos salvos, mas somente quando confessarmos o senhorio de Jesus e crermos no coração que Ele está vivo. Confesse Jesus como Senhor da sua vida. Creia no coração que Ele está vivo e com certeza você será salvo, porque a salvação já foi comprada. Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado, minha amada, de volta com o programa Jesus Leão de Judá, aqui pela Rede Paulista de Televisão. Vamos agora para o Santo Evangelho do dia, vamos lá? Abra o seu Evangelho, abra a sua Bíblia em João capítulo 8, versículos 51 a 59. João capítulo 8, versículos 51 a 59. Disse Jesus, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Disseram-lhe os judeus, agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Respondeu Jesus, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é o vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Palavra da salvação. Irmãos, os judeus
continua ainda nesta contenda com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, como ele mesmo diz no Evangelho, no capítulo 8 de João, versículo 32, conhecereis a verdade, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, a pessoa, ou ela aceita a verdade para ser livre, ou ela continua na mentira e é escrava da mentira. A decisão é minha, a decisão é sua. O Senhor Jesus, em nenhum momento, ele vai me obrigar ou obrigar você a viver a verdade, a conhecer a verdade que está nele. A verdade está em Jesus. Jesus é a verdade. Tudo que Jesus fala é a verdade. Então, Jesus, aqui no Evangelho de hoje, está justamente combatendo a ignorância religiosa dos judeus, que diziam que Abraão era o pai deles, que eles eram filhos de Abraão pela fé. Mas as práticas deles não eram práticas condizentes com aqueles que se diziam filhos de Abraão pela fé. O Senhor Jesus diz: se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Irmãos, essa promessa de Jesus é tremenda. O que ele nos promete? Que nós não veremos a morte eternamente. Por quê, irmãos? Olha, existe a morte física, existe a primeira morte e a segunda morte. Qual é a primeira morte? A primeira morte é a morte física. Está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 19. Tu és pó e ao pó voltarás. Eu vou passar pela morte física, porque é a primeira morte. Você também, a não ser que Jesus volte hoje. A não ser que o arcanjo toque a trombeta celestial e Jesus venha e já transforme, ressuscite o nosso corpo sem passarmos pela morte. Mas enquanto Jesus não vem, enquanto Jesus não volta, porque ele voltará uma segunda vez, cheio de glória e majestade. Essa promessa está em Lucas capítulo 1. Quando Jesus ascendeu ao céu, quando ele subiu ao céu, diz a Bíblia que os anjos apareceram e falaram para os apóstolos, para os discípulos: por que vocês estão olhando assim, abismados para o céu, vendo Jesus subir? Esse Jesus que acaba de subir para o céu, do mesmo modo, ou seja, visivelmente, voltará do céu. A volta de Jesus não é espiritual. A volta de Jesus será visível, será física. Ao soar a trombeta celestial, pela voz do arcanjo, o Senhor descerá em glória para buscar a sua igreja, para levar, arrebatar o seu povo para o céu. Porque ele disse: eu vou para a casa do Pai preparar um lugar para vocês. Então a Bíblia nos diz, o Senhor Jesus ele promete: se alguém guardar a minha palavra. Qual é a palavra? A palavra de Deus, irmãos. Onde está a palavra de Jesus? Na Bíblia. Por isso que para nós a Bíblia é a nossa única regra de fé. A nossa única regra de fé. Um dos motivos, amados, um dos motivos de eu ter sido colocado para fora da igreja romana foi justamente isto. Porque para mim a única regra de fé é a Bíblia, é a Escritura. Respeito, mas respeito mesmo, não apenas a igreja romana, como respeito todas as igrejas e todas as religiões, mesmo não concordando com as religiões, sobretudo as religiões que não seguem o cristianismo, não são cristãs, igrejas, grupos que não são cristãos. Porque para mim a única regra de fé é a Bíblia, porque ele diz assim, olha, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Então, a primeira morte, a morte física, todos nós vamos passar pela morte física. No livro do Apocalipse nos fala da segunda morte. Qual é a segunda morte? O lago de fogo e de enxofre, que é justamente a condenação eterna. É a morte, uns vão ressuscitar para a vida e outros vão ressuscitar para a morte, para a condenação eterna. Aquele lago de enxofre, de fogo, foi preparado para Satanás, os seus demônios e todos aqueles que o seguirem. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, como nós temos garantia que nós não vamos eternamente experimentar a morte? Nós não vamos na eternidade experimentar a morte. Diz a palavra de Deus, diz o próprio Jesus, guardando a minha palavra, guardando a palavra dele. Onde está a verdade plena?
Onde está? João capítulo 17, versículo 17. O Senhor Jesus diz: Pai, a tua palavra é a verdade. Aqui está toda a verdade, irmão. Nós não seguimos, não é a opinião de um homem, não é o documento de outro homem, não é a opinião pessoal. Não, 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 não. Nós seguimos a palavra de Deus. E quem nos capacita a compreender e a viver essa palavra é o Espírito Santo. Somente através do Espírito Santo nós podemos proclamar o senhorio de Jesus. Então, a promessa dele, qual que é? Se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Chamaram Jesus, olha, estamos certos de que tens demônio. Olha que absurdo. Por quê? Porque Jesus dizia que ele era maior do que Abraão. Ele era maior do que a lei. E Jesus, ele diz, olha, mas como? Você diz que conheceu Abraão. Você não tem sequer 50 anos. És um mentiroso. Jesus é o grande eu sou. Ele é eterno. É claro que ele conheceu Abraão, Isaac, Jacó e muito antes, porque Jesus é eterno. Jesus, irmãos, ele é onipotente, onipresente e onisciente. Ele conhece tudo, ele sabe tudo, ele é Deus. Ele é Deus, ele é Senhor. Jesus é maior do que Abraão. E diz a palavra no final, pegaram em pedras para atirarem em Jesus. Meu Deus, que dureza de coração. E hoje também, quantas pessoas com dureza de coração, não aceitando Jesus. Aceite Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aceite Jesus como seu único, suficiente Salvador, aquele que na cruz comprou a minha e a sua salvação. Guarde a palavra dele, conheça esta palavra e você não morrerá eternamente. Amém? Um beijo no coração e até amanhã, em nome de Jesus, o Leão de Judá.